Narrativa. 5 anos atrás, a mulher com quem eu planejava me casar me largou pelo meu primo rico. Hoje, no funeral da minha avó, meu primo entrou com ela, todo brilhante e arrogante. Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume caro dela e sussurrou: adivinha que eu fiz a escolha certa? Você ainda tá quebrado. Eu olhei para ela calmamente e disse: bem, conhece minha esposa. Ela congelou porque parada ao meu lado estava alguém que ela nunca esperava ver. Alguém que ia destruir tudo o que ela achava que sabia sobre vencer e perder. Antes de entrarmos em como tudo isso se desenrolou, aperta o botão de inscrever. Estamos tão perto de 37 mil inscritos e eu apreciaria muito o apoio de vocês. Deixe um comentário abaixo sobre uma vez em que alguém que te fez mal recebeu o que merecia. Agora, vamos voltar para a história. Meu nome é Aaron Crane. Tenho 33 anos, e nos últimos 5 anos, eu tenho reconstruído uma vida que foi destruída por 2 pessoas em quem eu confiava. Isso não é só sobre traição. É sobre descobrir que às vezes a pior coisa que acontece se torna um catalisador para a melhor coisa que poderia ter acontecido. O funeral foi na Capela Riverside numa manhã fria de novembro. Minha avó viveu até os 89 anos, afiada como uma faca, até o fim. Ela foi a única pessoa na família que nunca mediu valor por contas bancárias. Quando todo mundo ficava comparando salários e cargos em reuniões de família, ela perguntava se você estava feliz, se você era gentil. Eu cheguei com minha esposa, Ellen. Ela estava usando um vestido preto simples, sem joias exceto a aliança de casamento. Estávamos casados há 2 anos, juntos há 3. Ellen dava aula de 5ª série numa escola primária do distrito onde eu cresci. Ela ganhava $48 mil por ano e nunca reclamou disso uma vez sequer. Ficamos perto dos fundos da capela, e foi quando eles entraram. Meu primo, Blake Jordan, parecia exatamente como você espera que um filho de fundo de traste fã de pareça aos 35 anos. Terno caro, provavelmente italiano. Relógio que custava mais que o carro da maioria das pessoas. Cabelo arrumado naquele jeito deliberadamente casual que na verdade exige esforço e dinheiro. E no braço dele estava Bella Dixon. Bella, a mulher com quem eu namorei por 3 anos. A mulher para quem eu estava economizando para comprar um anel quando ela decidiu que a riqueza herdada do meu primo era mais atraente do que meu trabalho honesto. Eles fizeram uma entrada. É a única forma de descrever. Blake andava como se fosse dono do lugar, acenando para os parentes com aquele sorriso ensaiado de quem nunca precisou trabalhar para ganhar aprovação. Bella combinava com a energia dele, bolsa de grife, saltos que clicavam no chão de madeira, brincos de diamante pegando a luz. Os olhos deles me encontraram quase imediatamente. A expressão do Blake virou algo presunçoso. O rosto da Bella passou por várias emoções em sequência rápida. Surpresa, cálculo, depois algo que parecia satisfação. O culto foi padrão. O pastor falando sobre a bondade da vovó, a fé dela, o amor pela família. Eu mal ouvi. Estava muito consciente do Blake e da Bella sentados 3 fileiras à frente, muito consciente dos olhares ocasionais de volta na nossa direção. Depois do culto, as pessoas se reuniram no salão de recepção. Café, sanduíches, pessoas compartilhando memórias. Foi quando Bella fez o movimento dela. Ellen tinha ido pegar café pra gente quando Bella apareceu do meu lado. De perto, eu podia ver os sinais sutis da nova vida dela. Maquiagem profissional, pele com aquele brilho de tratamentos de spa regulares. Tudo nela gritava dinheiro. Aaron, ela disse, a voz carregando um calor falso. Faz tempo. 5 anos, eu disse sem emoção. Você tá bem. Ainda fazendo manutenção. Agora eu tô em consultoria industrial. Ela sentiu, mas dava pra ver que ela não estava realmente escutando. Estava construindo pra alguma coisa. Blake se juntou a nós, ficando só um pouco perto demais da Bella daquele jeito possessivo que alguns homens têm. Aaron, sinto muito pela sua avó. Nossa avó. Eu corrigi. Certo. Nossa avó. O sorriso dele não chegava aos olhos. Como você tem passado? Ainda consertando equipamentos quebrados. Algo assim. Bella se inclinou então, perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela. Caro, sutil, nada como o spray corporal de farmácia que ela usava quando estávamos juntos. A voz dela baixou para um sussurro, só para mim. Adivinha que eu fiz a escolha certa. Você ainda tá quebrado. Ela se afastou, esperando ver dor, talvez raiva. Em vez disso, eu só olhei para ela calmamente. Bem, conhece minha esposa. Ellen tinha voltado com 2 xícaras de café. Ela ficou do meu lado, a presença sólida e genuína de um jeito que fazia o exterior polido da Bella parecer de repente vazio. O rosto da Bella passou por uma série de expressões. Confusão primeiro. Depois algo que poderia ser cálculo. Os olhos dela percorreram Ellen, notando o vestido modesto, a falta de marcas de grife, a aliança simples. Sua esposa, Bella repetiu devagar. Ellen, eu disse. Essa é Bella e meu primo Blake. Ellen, esse é meu passado. Tudo isso. Ellen estendeu a mão com um sorriso quente. Prazer em conhecer vocês 2. Aaron me contou sobre vocês. A expressão do Blake mudou. Ele estava estudando Ellen com o mesmo olhar calculista que Bella tinha, tentando descobrir o ângulo, a pegadinha.
Você é professora, né? Aaron mencionou isso uma vez. Quinta série, Ellen confirmou. O melhor trabalho do mundo. A risada da Bella foi aguda. Tenho certeza que é gratificante, embora o salário deva ser desafiador. A gente se vira bem, Ellen disse simplesmente. Não tinha defensiva na voz dela, nem necessidade de justificar ou explicar. Isso pareceu restaurar a confiança da Bella. Ela trocou um olhar com Blake, alguma comunicação silenciosa entre eles. Bem, Bella disse, a voz voltando para aquela doçura falsa. É bom ver que você seguiu em frente, Aaron. A gente estava preocupada que você nunca ia superar. Eu superei você uns 5 minutos depois que entendi quem você realmente era, eu disse. Minha voz estava calma, conversacional. Demorou um pouco para eu agradecer por isso, no entanto. Blake deu um passo à frente. Olha, cara, eu sei que as coisas acabaram mal 5 anos atrás, mas somos família. Talvez seja a hora de deixar pra lá. Eu deixei pra lá, eu respondi. Eu deixei vocês dois pra lá, completamente. Eu só tô aqui pela vovó. Uma mulher mais velha se aproximou, uma das amigas da vovó, querendo compartilhar uma memória. Eu virei minha atenção pra ela, encerrando a conversa efetivamente. Quando olhei de volta, Blake e Bella tinham ido pro outro lado do salão. Ellen apertou minha mão. Você tá bem? Melhor que bem, eu disse honestamente. Porque aqui está o que Blake e Bella não sabiam, o que eles não conseguiam ver por baixo do vestido simples da Ellen e do meu terno comprado pronto. Eles não sabiam do negócio que eu construí. Eles não sabiam dos contratos que eu tinha com 3 grandes fábricas na região. Eles não sabiam que eu transformei uma operação de um homem só que estava falhando em uma firma de consultoria que faturou $500 mil de lucro no ano passado. Eles viam o que queriam ver, um cara que ficou na dele, que se contentou com o comum, que perdeu a competição que eles achavam que estávamos tendo. E eu ficava bem com eles pensando isso. Porque a verdade ia aparecer sozinha. E quando aparecesse, eu queria ver a cara deles. Mas isso vem depois. Primeiro, vocês precisam entender como eu saí de ser o cara que foi largado pelo primo mais rico para ser o cara parado naquele salão de funeral com paz genuína e uma mulher que amava ele pelo que ele era, não pelo que ele podia proporcionar. Essa história começa 5 anos atrás, na pior noite da minha vida. A noite em que descobri que a mulher que eu amava e o primo com quem eu cresci tinham me traído por meses. E a noite que, sem saber, me colocou no caminho para me tornar alguém de quem eu realmente podia me orgulhar. 5 anos atrás, eu tinha 28 anos e trabalhava como técnico de manutenção industrial na Deutsche Manufacturing, uma fábrica de médio porte que produzia peças automotivas. Eu ganhava $52 mil por ano, o que não era impressionante de jeito nenhum, mas era trabalho honesto. Eu consertava máquinas, mantinha as linhas de produção rodando, resolvia problemas. Tinha satisfação em pegar algo quebrado e fazer funcionar de novo. Bella e eu estávamos juntos há 3 anos. Nos conhecemos num churrasco de um amigo. Ela trabalhava como higienista dental, ganhava mais ou menos o mesmo que eu. A gente falava em economizar para uma casa um dia, talvez começar uma família. Coisas normais. O tipo de futuro que pessoas normais planejam. Eu estava economizando para um anel de noivado. $3 mil guardados em 8 meses. Não era muito, mas era meu. Ganho com horas extras e abrindo mão de coisas que eu não precisava. Eu já tinha escolhido o anel numa joalheria no centro. Um design simples com um diamante pequeno. Nada chamativo, mas significativo. Meu primo Blake sempre foi diferente de mim. O pai dele, meu tio, fez fortuna em desenvolvimento comercial. Blake herdou um fundo de trust fund aos 25 que o deixou garantido para a vida. Ele não trabalhava porque precisava. Trabalhava porque dava alguma coisa para fazer, gerenciando os imóveis alugados da família e investimentos. Nunca fomos próximos. Ele era 4 anos mais velho, e crescemos em mundos diferentes apesar de sermos família. Mas éramos educados nas funções de família. Ele perguntava do meu trabalho com desinteresse educado. Eu assentia quando ele falava do último investimento ou da viagem que tinha feito. A noite em que tudo desmoronou foi numa quarta-feira. Meio de semana, nada de especial. Eu saí do trabalho cedo porque terminamos um reparo grande antes do previsto. Normalmente eu não chegava em casa até as 7, mas mal eram 5 quando entrei no estacionamento do prédio. Vi o Mercedes do Blake na vaga de visitantes. Preto, polido, o tipo de carro que se anunciava. Lembro de pensar que era estranho, me perguntando por que ele estaria visitando. Nunca tivemos esse tipo de relação em que a gente simplesmente aparecia. Subi as escadas para o meu apartamento no 2º andar, chaves na mão. A porta estava destrancada. Esse foi o primeiro sinal real de que algo estava errado. Bella sempre era cuidadosa em trancar. Abri a porta e ouvi vozes do quarto. A risada dela. A voz dele. O tipo de conversa que para no momento em que você entra. Eles estavam vestidos, pelo menos. Sentados na minha cama como se tivessem todo o direito de estar ali. O rosto da Bella ficou branco. Blake só parecia irritado, como se eu tivesse interrompido algo importante. Aaron, Bella começou. Você chegou cedo. Eu fiquei parado na porta do meu próprio quarto. Chaves ainda na mão, tentando processar o que eu estava vendo. Os lençóis amassados.
A maquiagem dela ligeiramente borrada. O conforto casual dele no meu espaço. Há quanto tempo? Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. Bella olhou pro Blake, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Ele deu de ombros, como se a resposta não importasse muito. 6 meses, ela disse baixinho. 6 meses. Metade de um ano. Enquanto eu economizava para um anel, trabalhava horas extras para construir um futuro com ela, ela estava transando com meu primo no meu próprio apartamento. Por quê? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Blake se levantou, ajeitando a camisa cara. Vamos lá, cara. Não precisa tornar isso mais dramático do que precisa ser. Bella e eu nos conectamos. Acontece. No meu apartamento. Na minha cama. Seu apartamento. Blake disse com um leve sorriso. Exatamente. Olha ao redor, Aaron. Isso aqui é um apartamento de um quarto num prédio com paredes finas e um estacionamento cheio de carros de 10 anos. Bella merece melhor que isso. A gente estava construindo alguma coisa. Eu disse, olhando para Bella. A gente tinha planos. Ela se levantou também, e eu vi algo no rosto dela que nunca tinha visto antes. Não culpa. Nem vergonha. Só uma resignação cansada, como se ela estivesse esperando por essa conversa e estivesse pronta para acabar com ela. A gente tinha planos para ficar exatamente onde está, Bella disse. Isso não é mais suficiente para mim. Blake pode me dar coisas que você não pode. Segurança. Viagens. Uma vida que realmente vale a pena viver. Eu trabalho duro. Eu provoco. Blake riu. Você conserta máquinas quebradas por $50.000 por ano. Eu faço isso de juros a cada trimestre sem mexer um dedo. Não tem competição aqui, primo. Não tô sendo cruel. Tô sendo honesto. Eu olhei para Bella. É assim que você vê? Eu simplesmente não sou bom o suficiente. Você é uma boa pessoa, Aaron. Você é gentil e confiável. Mas Blake é bem-sucedido. Ele tá indo para lugares. Você vai ser técnico de manutenção a vida toda. Morando em apartamentos como esse, contando centavos. E isso é inaceitável para você. Eu quero mais. Ela disse simplesmente. Eu mereço mais. Eu fui pro armário, peguei a bolsa de academia que eu usava e comecei a colocar as coisas dela dentro. Escova de dentes do banheiro. As roupas sobressalentes que ela guardava na minha comoda. O livro na mesinha de cabeceira que ela estava lendo. O que você tá fazendo? Bella perguntou. Te ajudando a conseguir o que você merece, eu disse. Sai daqui. Aaron, vamos conversar sobre isso como adultos. A gente acabou de conversar. Você fez sua escolha. Eu tô fazendo a minha. Sai do meu apartamento. Blake deu um passo à frente. Olha, eu entendo que você tá chateado. Mas Bella e eu nos importamos um com o outro. Isso não é só sobre dinheiro. Eu me virei para encarar ele. Você entrou na minha casa, transou com minha namorada na minha cama. E agora vai me dizer que é sobre amor? Sai daqui. Vocês dois. Agora, não seja patético com isso, Blake disse. A voz dele tinha uma borda agora. A paciência se esgotando. Ela fez a escolha dela. Aceita e segue em frente. Eu tô aceitando. E seguir em frente começa com vocês saindo. Bella pegou a bolsa das minhas mãos. Tá bom. Isso é exatamente porque eu terminei com você. Você nem consegue ter uma conversa madura sem ficar emocional. Eu não tô emocional, eu disse. Minha voz ainda estava firme, controlada. Eu só terminei com vocês dois. Tem diferença. Eles saíram. Blake passou o braço pelos ombros da Bella enquanto andavam para fora. Aquele gesto possessivo feito para torcer a faca um pouco mais fundo. A porta fechou atrás deles. E eu fiquei no meu apartamento cercado pelas provas da traição deles. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não dormi. Não comi. Só fiquei sentado no sofá olhando para a parede, tentando entender como eu tinha sido tão cego. 6 meses. Metade do nosso relacionamento foi mentira. Na manhã seguinte, Blake me ligou. Quase não atendi. Mas a curiosidade venceu. O que você quer? Eu perguntei. Queria saber como você tá. Garantir que você não vai fazer nada estúpido. Tipo o quê? Sei lá. Aparecer na minha casa. Fazer cena numa reunião de família. Bella tá preocupada que você possa causar problemas. Eu fiquei um momento com isso. Blake, deixa eu deixar uma coisa clara. Você não ganhou nada. Você não me venceu em nenhuma competição. Você só me mostrou quem vocês dois são. É só isso. Continua dizendo isso pra você mesmo se isso te faz sentir melhor. Mas nós dois sabemos a verdade. Bella escolheu a opção melhor. É assim que a vida funciona. Isso te faz sentir poderoso?
Tirar algo de alguém que confiava em você. Eu peguei o que eu quis, Blake disse. É isso que pessoas bem-sucedidas fazem. Elas veem uma oportunidade e pegam. Você pode ficar amargo com isso. Ou pode aprender com isso. Depende de você. Ele desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão. Sentindo algo mudar dentro de mim. Não mais mágoa. Nem raiva. Só determinação fria e clara. Blake achava que tinha vencido. Bella achava que tinha trocado para cima. Os dois achavam que eu ia ficar exatamente onde estava. Um técnico de manutenção num apartamento modesto. Alguém que eles podiam olhar de cima nas reuniões de família. Eles estavam errados. Eu ainda não sabia como. Não tinha plano. Mas sentado ali no meu apartamento, traído e dispensado, eu tomei uma decisão. Eu ia construir alguma coisa. Algo que importasse. Algo que provasse que meu valor não tinha nada a ver com herança ou sorte ou tirar dos outros. Eu ia fazer do jeito difícil. Do jeito honesto. Do jeito que realmente significava alguma coisa. E 5 anos depois, parado naquele salão de funeral com Ellen do meu lado, vendo Blake e Bella acharem que ainda tinham a vantagem, eu sabia que aquela decisão foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mas chegar daquele apartamento até aquele salão de funeral, é aí que a história fica interessante. As semanas depois que Bella saiu foram brutais, mas eu me recusei a desmoronar. Eu aparecia no trabalho todo dia. Fazia meu serviço. E ia pra casa. Só isso. Sem socializar. Sem sair. Só trabalho e sono e tentando descobrir quem eu era sem ela. Meus colegas notaram. Um cara, Félix Dolgert, trabalhava na fábrica há 30 anos. Ele tinha uns 58, se preparando para se aposentar em 1 ou 2 anos. Ele tinha um negócio paralelo fazendo consultoria de manutenção preventiva para instalações menores que não podiam pagar equipe de manutenção em tempo integral. Ele construiu isso ao longo de décadas, tinha uns 8 ou 10 clientes regulares. Félix me pegou durante o intervalo do almoço uns 2 meses depois do término. Eu estava comendo um sanduíche na sala de descanso, olhando pro nada. Você tá com uma cara horrível, Félix disse, sentando do outro lado. Obrigado pela observação. Problema com mulher? Algo assim. Félix assentiu, não insistiu nos detalhes. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos. Sabe o que você precisa? Félix disse finalmente. Um projeto. Algo para se jogar de cabeça. Ficar sentado sentindo pena de si mesmo não tá te fazendo bem. Eu tô trabalhando. Você tá cumprindo tabela. Tem diferença. Ele não estava errado. Eu estava no piloto automático, fazendo o mínimo, só tentando passar cada dia. O que você sugere? Eu perguntei. Aprender algo novo. Melhorar no que você faz. Fazer alguns daqueles cursos avançados de certificação que a empresa oferece. Se tornar mais valioso. Eu pensei nisso. Pra quê? Pra ganhar mais $5.000 por ano. Pra você ter opções, Félix disse. Agora você tá preso. Preso na sua cabeça. Preso nesse emprego. Preso achando que sua vida acabou porque uma mulher não valorizou o que tinha. Opções te dão liberdade. Nos 6 meses seguintes, eu segui o conselho do Félix. Me inscrevi em todo o curso de treinamento que encontrei. Hidráulica avançada, sistemas pneumáticos, eletrônica industrial, programação de PLC. Eu passava as noites estudando, os fins de semana em workshops de certificação. O trabalho virou algo além de só um salário. Virou prova de que eu era capaz de crescer, de melhorar, de me tornar mais do que eu era. Félix notou. Começou me chamando para os trabalhos de consultoria dele nos fins de semana. Coisas pequenas no começo. Ajudando ele a avaliar equipamentos numa instalação de armazém. Revisando protocolos de manutenção numa fábrica de processamento de alimentos. Ele me pagava uns $200 por trabalho. Mas mais importante, ele estava me ensinando o lado empresarial das coisas. Trabalho de manutenção não é só consertar o que está quebrado, Félix explicou durante um trabalho. É prevenir quebras antes que aconteçam. Se você faz isso direito, você economiza para as empresas dezenas de milhares em tempo parado. E isso vale pagar. Um sábado, uns 8 meses depois que Bella saiu, Félix e eu estávamos terminando uma avaliação numa instalação de manufatura. Estávamos sentados na caminhonete dele, preenchendo o relatório. Tô pensando em vender o negócio. Félix disse de repente. Eu olhei para ele. Seu negócio de consultoria? É, tô ficando cansado. Minha esposa quer viajar enquanto ainda podemos. Tenho economias suficientes. Hora de aproveitar a vida um pouco antes de ficar velho demais para apreciar. Para quem você vai vender? Félix deu de ombros. Ainda não encontrei. Anunciei em alguns sites de venda de negócios. Mas as ofertas que tô recebendo são baixas. Pessoas que querem comprar a lista de clientes barato e destruir tudo. Quanto você quer por ele? Honestamente, $40.000. Isso cobre os contratos com clientes, os equipamentos que acumulei e o nome do negócio.
Não gera uma grana enorme, talvez 70 ou 80 mil por ano depois das despesas, mas é trabalho estável. Para a pessoa certa, alguém que realmente sabe o que está fazendo, poderia valer muito mais. Eu fiquei com aquele número. 40 mil dólares. Eu tinha talvez 12 mil guardados. O dinheiro do anel que nunca gastei, mas o que consegui guardar desde então. Você consideraria financiamento pelo dono? Eu perguntei. Félix virou para me olhar. Tá falando sério? Não sei. Talvez. Como seria? 20 mil de entrada. 20 mil em 2 anos com 5% de juros. Mas Aaron, isso não é brincadeira. Você estaria assumindo responsabilidade real. Esses clientes esperam serviço profissional. Se você errar, você perde eles. Eu sei. E você precisaria continuar no emprego fixo pelo menos no primeiro ano, talvez 2. Tocando esse negócio à noite nos fins de semana até construir o suficiente para virar full time. São muitas horas. Eu já tô trabalhando noites e fins de semana com você. Pelo menos assim eu estaria construindo algo para mim mesmo. Félix me estudou por um longo momento. Isso é sobre provar algo para aquela mulher que te largou? Não, eu disse. E eu quis dizer. Isso é sobre provar algo para mim mesmo. Ficamos ali na caminhonete dele, motor ligado, enquanto Félix pensava. Te digo que, ele disse finalmente. Você vem trabalhar comigo pelos próximos 3 meses. Todo fim de semana, todo trabalho de consultoria que eu fizer. Vou te pagar o mesmo que venho pagando, mas também vou te ensinar tudo o que sei sobre tocar esse negócio. Clientes, contratos, precificação, agendamento, tudo. No fim dos 3 meses, se você ainda quiser comprar e eu achar que você consegue lidar, a gente acerta o financiamento. Eu estendi a mão. Fechado. Aqueles 3 meses foram intensos. Eu trabalhava minhas 40 horas na fábrica, depois mais 20 a 30 horas nos fins de semana fazendo trabalhos de consultoria com Félix. Ele não pegava leve comigo. Me fazia lidar com comunicações com clientes, redigir propostas, gerenciar conflitos de agenda. Me tratava como se eu já fosse dono do negócio. Você precisa entender a pressão, Félix disse quando reclamei da carga de trabalho. É isso que custa. Se você quer fácil, fica no emprego fixo. Se quer construir algo. Esse é o custo. Eu conheci Ellen durante aqueles 3 meses. Foi num workshop comunitário sobre segurança contra incêndio. A fábrica exigia que todos os funcionários fossem e o distrito escolar mandou os funcionários deles também. Ellen estava sentada 2 fileiras à frente de mim, fazendo perguntas inteligentes sobre protocolos de emergência. Depois do workshop, esbarrei nela na estação de café. Começamos a conversar. Ela mencionou dar aula de 5ª série. Eu mencionei trabalhar em manutenção na fábrica e construir um negócio de consultoria no lado. Isso parece exaustivo, ela disse com um sorriso. É, mas vale a pena. Por quê? Para que você está construindo? Não sei exatamente. Só algo melhor do que onde eu estou. Ela escreveu o número dela num guardanapo. Me liga a qualquer hora. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Eu liguei para ela 3 dias depois. Fomos tomar café. Conversamos por 2 horas. Ela não perguntou da minha situação financeira. Não ligava para o tipo de carro que eu dirigia. Só queria saber do meu trabalho, dos meus objetivos, o que me movia. No segundo encontro, eu contei para ela sobre Bella e Blake. Coloquei tudo na mesa logo. Não queria surpresas depois. Ellen ouviu a história toda, depois disse, isso deve ter doído. Doeu, mas você tá fazendo algo a respeito. Não tá sentado esperando a vida melhorar. Eu respeito isso. A gente foi devagar. Ela aparecia às vezes enquanto eu trabalhava em propostas à noite. Trazia jantar. Sentava comigo enquanto eu digitava relatórios. Nunca reclamou do tempo que eu estava colocando no negócio. Só apoiava o que eu estava tentando construir. No fim dos 3 meses, Félix me sentou na caminhonete dele de novo. Você quer esse negócio? Quero. Então é seu. 20 mil de entrada. O resto em 2 anos. Eu fico por perto no primeiro mês depois da venda. Ajudo na transição para os clientes. Garanto que você não quebre logo de cara. Peguei um empréstimo de 8 mil dólares. Usei todas as economias para os outros 12. Assinei os papéis numa quarta noite na cozinha do Félix, a esposa dele como testemunha. Assim, de repente, eu era dono de um negócio. Os primeiros 6 meses foram aterrorizantes. Eu acordava às 3 da manhã em pânico se eu realmente ia conseguir. Os pagamentos do empréstimo, a pressão para manter os clientes felizes, o malabarismo constante entre o emprego fixo e o trabalho de consultoria. Mais devagar, começou a funcionar. Clientes ficaram comigo porque eu era bom no que fazia. O boca a boca se espalhou. Outras instalações começaram a ligar. No fim do primeiro ano, eu tinha adicionado 3 novos clientes. No fim do segundo ano, mais 5. Eu trabalhava 70 horas por semana entre o emprego fixo e o negócio de consultoria. Exausto o tempo todo.
Mas eu estava construindo algo. Algo que era meu. Algo que ninguém podia tirar. Ellen nunca vacilou. Mesmo quando eu tinha que cancelar encontros por causa de chamadas de emergência de clientes. Mesmo quando eu pegava no sono no sofá dela revisando papelada. Ela só continuava aparecendo, continuava acreditando no que eu estava construindo. Você sabe que vai ter que largar a fábrica em algum momento, ela disse uma noite. A gente tá namorando há 1 ano. Você não pode manter esse ritmo para sempre. Eu sei. Só preciso construir um pouco mais de reserva primeiro. Garantir que o negócio consiga me sustentar full time. Já consegue, Ellen disse gentilmente. Você só tá com medo de dar o salto. Ela estava certa. Eu estava com medo. O emprego na fábrica era segurança, um salário garantido. O negócio era risco, incerteza, dependendo inteiramente da minha capacidade de entregar. Mas 3 meses depois, eu entreguei meu aviso na Doert Manufacturing. Saí do salário fixo e fui all-in no negócio de consultoria. Melhor decisão que eu já tomei. Em 6 meses, eu dobrei minha lista de clientes. Em 1 ano, tive que recusar trabalho porque não conseguia dar conta sozinho. Foi quando contratei meu primeiro funcionário, um cara mais novo da fábrica que me lembrava de mim alguns anos antes. O negócio cresceu, não da noite pro dia, não de forma explosiva, mas de forma constante. Honestamente, construído em reputação e qualidade de trabalho. E durante tudo isso, Ellen estava lá. A gente se casou 2 anos depois que nos conhecemos. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Eu não convidei o Blake, nem contei pra ele que ia acontecer. Ele não fazia mais parte da minha vida. Quando minha avó morreu, 5 anos depois que Bella me largou, o negócio estava faturando $500 mil de lucro anual. Eu tinha 4 funcionários, contratos com grandes instalações pela região, uma casa que Ellen e eu compramos juntos, uma vida que construímos do zero. Mas Blake e Bella não sabiam nada disso. Eles viam o que queriam ver no funeral. Um técnico de manutenção de terno comprado pronto, uma esposa professora de vestido simples, pessoas que ficaram na delas. Eles não tinham ideia do que estava vindo. A recepção do funeral se arrastou. Pessoas compartilhando histórias da vovó, comendo sanduíches, fingindo que as tensões familiares não eram óbvias para todo mundo na sala. Blake e Bella ficaram do lado oposto, cercados por parentes que pareciam impressionados com as roupas de grife e relógios caros deles. Eu ouvi Blake falando com nosso tio sobre alguma oportunidade de investimento, a voz alta o suficiente para garantir que todo mundo ouvisse o quão bem-sucedido ele era. O mesmo velho Blake, sempre performando, sempre precisando de plateia. Ellen e eu estávamos nos preparando para sair quando Bella se aproximou de novo, dessa vez sem Blake, que estava encurralado por uma tia idosa contando alguma história longa. Podemos conversar? Bella perguntou. A voz dela estava diferente agora, menos aguda. Só por 1 minuto, Ellen apertou minha mão. Eu espero no carro. Assim que Ellen foi embora, a máscara da Bella escorregou um pouco. Você parece feliz. Eu tô. Ela parece legal. Sua esposa? Ela é. Bella parecia desconfortável, como se estivesse tentando encontrar palavras para algo difícil. Olha, eu sei que o jeito que as coisas acabaram entre a gente foi duro, mas você entende por que eu fiz a escolha que fiz, né? Eu precisava de estabilidade, segurança. Você precisava de dinheiro. Eu corrigi. Tem diferença. Blake pode proporcionar coisas que você nunca poderia. Tipo o quê? Bolsas de grife? Jantares chiques? É isso que te faz feliz? É melhor que passar aperto. Eu podia ter deixado por isso. Podia ter simplesmente ido embora. Mas algo no tom dela, aquela suposição de que eu ainda era o técnico de manutenção lutando, me empurrou a responder. Eu não tô passando aperto, Bella. Não tô há anos. Ela riu. Vamos lá, Aaron. Você é técnico de manutenção. Tudo bem. Não tem nada de errado com trabalho honesto, mas não vamos fingir que você tá bem. Eu sou dono de uma firma de consultoria. Manutenção industrial e sistemas preditivos. 6 funcionários. Contratos com grandes instalações em 3 estados. No ano passado a gente faturou $500 mil de lucro. O sorriso dela congelou. Você tá mentindo. Confere no registro de empresas. Crane Industrial Consulting. Operando há 4 anos. A cor sumiu do rosto dela. Mas você era só técnico. Eu era. Depois comprei um pequeno negócio de consultoria e cresci ele. Acontece que eu sou bom nisso. Acontece que trabalhar duro e tratar as pessoas bem constrói uma reputação sólida. Blake apareceu. Sentindo que algo estava acontecendo. O que tá rolando? Seu primo tá tentando nos impressionar com alguma história de ser dono de negócio, Bella disse. Mas a voz dela tremia. Não é história, eu disse calmamente. Pesquisa se quiser. Eu não tô tentando impressionar ninguém. Você perguntou da minha vida. Eu contei. A expressão do Blake mudou. Cálculo substituindo presunção. $500 mil de lucro? Isso é substancial.
E você não pensou em mencionar isso nas reuniões de família? Eu não vou mais em reuniões de família. Você não faz parte da minha vida, Blake. Não faz há 5 anos. Bella estava me encarando como se nunca tivesse me visto antes. Mas Ellen é professora. Sua casa. Seu carro. Tudo parece tão comum. Por que a gente escolhe o comum? A gente não precisa provar nada para ninguém. O dinheiro vai para poupança, investimentos. Quitação dos empréstimos estudantis da Ellen. A gente vive confortavelmente. A gente tá feliz. E a gente não mede nosso valor pelo que possui. Isso não faz sentido, Bella disse. Você não era nada quando eu te larguei. Não, eu corrigi. Eu era alguém construindo algo. Você só não conseguiu ver porque estava focada demais no que o Blake já tinha. Blake se aproximou mais, a voz baixando. Mesmo se isso for verdade, não muda nada. Você ainda perdeu, Aaron. Bella me escolheu. E eu sou grato que ela fez isso. Ela me mostrou quem ela era antes que eu perdesse mais tempo. Antes que eu casasse com alguém que ia me largar no momento em que alguém mais rico aparecesse. Isso não é justo, Bella protestou. Não é? Você me largou pelo Blake porque ele tinha dinheiro. Você mesmo admitiu isso 5 anos atrás. Então o que acontece quando alguém mais rico que o Blake demonstrar interesse? O que acontece quando o fundo de trust fund acabar ou os investimentos derem errado? O maxilar do Blake apertou. Minhas finanças são sólidas. São. Porque pelo que eu ouço pelo boca a boca da família, o mercado de imóveis comerciais está difícil ultimamente. Muita vacância, muita pressão. O silêncio dele confirmou o que eu suspeitava. A renda do Blake não era tão estável quanto antes. O dinheiro fácil do legado do pai dele estava ficando mais difícil de manter. A gente tá bem, Blake disse. Mas ele soava defensivo. Tenho certeza que sim. E eu genuinamente espero que continue assim. Mas entende uma coisa. Eu não sou sua competição. Nunca fui. Você achou que venceu porque tirou algo de mim. Mas tudo o que você realmente fez foi me salvar de cometer um erro enorme. Eu me virei para ir, depois parei. Bella, eu espero que você encontre o que está procurando. Espero que o dinheiro do Blake te faça tão feliz quanto você achava que faria. Mas eu encontrei algo melhor. Eu encontrei alguém que me escolheu pelo que eu sou, não pelo que eu posso comprar para ela. Ellen estava esperando no carro, paciente como sempre. Enquanto a gente saía de carro, eu vi Blake e Bella no retrovisor, parados no estacionamento, claramente discutindo. A fachada do casal perfeito estava rachando. Como você está se sentindo? Ellen perguntou. Satisfeito. Não porque provei algo para eles. Porque eu finalmente larguei o último pedaço de raiva que eu estava segurando. Você construiu uma boa vida, Aaron. Você devia ter orgulho. A gente construiu uma boa vida? Eu corrigi. Eu não teria conseguido nada disso sem você. Ela sorriu e pegou minha mão. E agora? Agora a gente vai para casa. Talvez pedir comida. Assistir algo bobo na TV, aproveitar a vida que a gente tem. Parece perfeito. E era. Blake e Bella podiam ficar com o estilo de vida de grife deles. A necessidade deles de impressionar as pessoas. A medição constante de valor por posses. Eu tinha algo que eles nunca entenderiam. Eu tinha paz. Propósito. Uma parceira que valorizava caráter acima de score de crédito. 5 anos atrás, perder Bella parecia o fim de tudo. Acontece que foi só o começo de algo melhor. Às vezes a pior coisa que te acontece é exatamente o que precisava acontecer. Você só não vê até estar do outro lado. 3 dias depois do funeral, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Aaron. É Bella. Eu fiquei em silêncio. Eu só queria conversar. Sobre o que você disse no funeral. Não tem nada para conversar. Por favor. Só um café. Uma conversa. Não. Eu cometi um erro, tá? Eu vejo agora. Você construiu algo incrível e eu andei embora disso. Você andou embora de mim. Eu corrigi. O negócio veio depois. E mesmo se eu ainda fosse o técnico ganhando $50 mil por ano, andar embora de alguém que te amava por alguém com mais dinheiro diz tudo sobre seu caráter. As pessoas mudam. Eu mudei. Tenho certeza que sim. Mas eu sou casado, Bella. Felizmente casado. Com alguém que me escolheu quando eu não tinha nada especial para oferecer exceto a mim mesmo. Isso vale mais do que qualquer coisa que você possa dizer agora. Blake e eu estamos tendo problemas. Aí estava. O verdadeiro motivo da ligação. Isso é entre você e o Blake. O dinheiro não é o que eu pensava que seria. Ele tá estressado o tempo todo. Os imóveis não estão indo bem. A gente briga constantemente por finanças. E você achou que me ligar ia conseguir o que exatamente? Ela ficou quieta por um momento. Eu não sei.
Talvez eu só quisesse ouvir que você me perdoa. Eu não te perdoo, Bella. Mas também não te odeio. Você fez o que achou melhor pra você. Doía. Mas me levou pra Ellen. Então de um jeito estranho, obrigada. É isso. É tudo que você tem pra dizer. O que você quer que eu diga? Que eu vou largar minha esposa por você? Que eu tô esperando há 5 anos pra você perceber seu erro? Eu segui em frente. Construí uma vida. Você devia fazer o mesmo. Com o Blake. Essa é sua escolha. Mas ligar pro ex-namorado porque seu relacionamento atual tá com problemas não é a resposta. Eu desliguei. Ela não ligou de volta. Naquela noite, contei pra Ellen sobre a conversa. Ela ouviu quieta, depois disse, você acha que ela vai largar o Blake? Provavelmente. Assim que encontrar alguém mais rico. E isso é triste. É. Mas não é nosso problema. Ellen assentiu. Sabe o que eu amo em você? Você nunca precisou de vingança. Você só viveu bem. Viver bem é a melhor vingança, eu disse. Alguém inteligente provavelmente disse isso. Ela riu. Provavelmente. 2 meses depois, minha mãe mencionou que Blake e Bella tinham se separado. Bella tinha saído, estava namorando algum executivo que conheceu num evento de caridade. Blake estava amargo, bravo, se sentindo traído. Eu não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Só indiferença. Os dois fizeram suas escolhas. Agora viviam com as consequências. Minha vida continuou. O negócio cresceu. Ellen e eu falamos em começar uma família. Viajamos quando podíamos. Aproveitávamos fins de semana tranquilos em casa. Construíamos algo estável e significativo. 5 anos atrás, eu achava que perder Bella era a pior coisa que podia acontecer. Agora eu entendia que foi a melhor. Não por causa do sucesso no negócio ou do dinheiro. Porque limpou o caminho para encontrar Ellen. Para construir uma vida baseada em valores em vez de aparências. Blake tinha tirado algo de mim. Mas o que ele realmente fez foi me dar um presente. Liberdade de um relacionamento construído na base errada. Liberdade para encontrar algo genuíno. E isso valia mais que qualquer fundo de trust fund. 1 ano se passou. Ellen engravidou. Pintamos o quarto do bebê juntos. Brigamos brincando sobre nomes. Nos preparamos para o próximo capítulo das nossas vidas. O negócio continuou crescendo de forma constante. Eu promovi um dos meus técnicos para gerente de operações. Me dando mais tempo para focar na família. Sucesso não era mais sobre trabalhar mais duro. Era sobre trabalhar mais inteligente. Construir sistemas que se sustentassem sozinhos. Eu esbarrei no Blake uma tarde numa loja de ferragens. Os dois congelamos por um segundo, depois acenamos sem jeito. Ele parecia cansado, mais velho que a idade dele. Parabéns, ele disse, apontando para as coisas de bebê no meu carrinho. Ouvi que vocês vão ter um filho. Obrigado. O negócio ainda tá indo bem? Tá. Ele assentiu, algo derrotado na postura. Eu estava errado, sabe? Sobre você. Sobre muitas coisas. É, você estava. Isso te faz feliz? Saber que você estava certo. Não, eu disse honestamente. Só me faz grato por ter encontrado o meu próprio caminho. Blake parecia querer dizer mais. Mas eu não tinha mais nada para oferecer para ele. Eu assenti e fui embora. Esse foi o fechamento. Não dramático. Não satisfatório no estilo Hollywood. Só 2 pessoas que um dia foram família, agora estranhos. Ellen perguntou naquela noite se ver o Blake me incomodou. Nem um pouco, eu disse. Ele é só alguém que eu conheci um dia. Nossa filha nasceu em setembro. Batizamos ela com o nome da minha avó. Quando eu a segurei pela primeira vez, pensei na jornada que me levou até esse momento. A traição que me quebrou. O trabalho que me reconstruiu. A mulher que me amou. A vida que criamos. Blake e Bella estavam em novos relacionamentos naquela época. Ainda correndo atrás de algo que provavelmente nunca encontrariam. Ainda medindo valor por coisas externas em vez de paz interna. Eu tinha tudo o que precisava. Não porque consegui vingança ou provei alguém errado. Porque eu fiquei fiel a quem eu era. Construí algo honesto. Encontrei alguém genuíno. 5 anos atrás, Bella sussurrou que ela tinha vencido. Parado naquele quarto de hospital, segurando minha filha enquanto Ellen dormia pacificamente, eu finalmente tinha a resposta. Ninguém venceu. Ninguém perdeu. A gente só fez escolhas diferentes sobre o que importava. E eu escolhi certo. O negócio. O dinheiro. O sucesso. Isso era legal. Mas não era o prêmio. Ellen era. Nossa filha era. A paz que eu sentia toda manhã acordando ao lado de alguém que valorizava caráter acima de score de crédito. Isso é o que vencer realmente parece. Não esfregar a cara de alguém no seu sucesso. Só viver uma vida de que você se orgulha.
Com pessoas que importam. Construir algo significativo. Blake podia ficar com o trust fund dele. Bella podia continuar correndo atrás de riqueza. Eu tinha tudo que valia a pena ter. E isso era suficiente. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para vocês que tenho certeza que vão gostar. Fiquem à vontade para clicar neles. Eu estarei esperando por vocês na próxima história. Até breve.